Hoje não vamos falar sobre o bispo, apesar desse versículo escolhido. Algumas semanas atrás eu conversava com um amigo. Para quem não sabe, eu e Noelle estamos noivos e a gente está tentando comprar a casa, lutando para comprar a casa. E eu conversando com esse amigo, falando sobre as dificuldades, sobre as taxas, sobre as documentações que são difíceis de adquirir, ele me fez uma pergunta que chamou bastante a atenção. Ele perguntou quanto valia a minha igreja. Esse amigo, ele não é cristão. Ele já veio aqui na igreja depois de muito eu pedir a ele para vir. E ele fez essa indagação, ele fez essa pergunta para mim. Quanto vale a sua igreja? É um terreno grande, bem localizado, uma estrutura boa, próximo ao centro. Quanto vale a tua igreja, Nicolas? Eu fiquei bastante surpreso com essa pergunta. Eu nunca tinha pensado sobre isso. Quanto vale a nossa igreja? Eu sabia que ele estava perguntando sobre o valor do prédio, o valor de cada bloco colocado aqui, o valor de cada saco de cimento. Afinal, ele está para concluir engenharia há quase 15 anos. E eu concluí engenharia já vai fazer quase 10 anos. E ele me perguntou. Isso bateu no meu coração. Quanto vale a sua igreja? Quanto vale a nossa igreja? Acontece que eu estava estudando o livro de Atos. Estudando e escrevendo constantemente sobre o livro de Atos. Cada parte dele. Para entender um pouco mais sobre, talvez, o meu chamado. Aqui, Paulo instrui os presbíteros de Éfeso e esse versículo me saltou aos olhos sobre essa pergunta. Eu vou pedir para que vocês abram suas Bíblias mais uma vez, em Atos, capítulo 20, verso 28. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreadores a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Apesar daqui já termos a resposta sobre essa pergunta, eu vou pedir para que vocês abaixem suas cabeças e que a gente ore mais uma vez. Senhor Deus, nosso Pai, Pai amado, Pai de misericórdia. Senhor, sabemos das nossas dificuldades, sabemos dos nossos afazeres. Mas, Senhor, peço humildemente que abra os nossos ouvidos e o nosso coração. Que teu divino Espírito Santo toque o nosso ser. Senhor Deus, Pai amado, peço que cada vez mais nos diminua. Que o Senhor apareça sobre a nossa vida e que possamos ser bons filhos para Ti. Pai amado, é isso que eu te peço. Também te agradeço pela oportunidade de estar aqui falando sobre ti, Senhor. Em nome de Jesus.
Amém. A palavra aqui no texto é comprou. E ela, no grego, ela significa exatamente ganhou para si. Comprar ou adquirir. A pergunta, quando compramos algo, é óbvia. Quanto você pagou por isso? Quanto vale aquele produto? Mas aqui, eu vou tentar refletir junto a vocês. Quanto vale a igreja? A resposta é simples e Paulo nos dá. Ela foi comprada pelo sangue de Deus. Aqui, em Atos 20, no verso 28, é o único lugar nas Escrituras que fala sobre o sangue de Deus. Deus é espírito e não tem sangue. É óbvio. Portanto, Paulo está claramente se referindo ao sangue de Jesus Cristo em sua morte no Calvário. Ele está reafirmando também quem é Cristo para cada um de nós. Então vamos entender um pouco o contexto de Paulo aqui, para que a gente compreenda o peso, o esforço e a coragem que Paulo estava tendo nesse momento em que falava, em que escrevia essa carta. Após os conflitos em Filipos e em Éfeso, Paulo recebe ameaças de prisão e morte. Essas ameaças não são vãs, pois, de fato, 2 tentativas são feitas contra a sua vida. Paulo, ele dá continuidade à sua missão de evangelização. Apesar de todas essas ameaças, e até se atreve a pregar aos seus captores, tanto os judeus quanto os romanos. Apesar de todas as dificuldades, Paulo continua evangelizando. Apesar de todas as perseguições, ele continua falando a verdade, mesmo que isso o leve à morte. Ele dá continuidade à sua missão de evangelização, apesar das ameaças, e até se atreve a pregar para quem estava tentando buscá-lo. No final, sua coragem se mostra decisiva, não apenas para a sua obra de pregação, mas para salvar a vida de centenas de pessoas no meio de um naufrágio. Parece que Paulo era muito azarado, mas não importava o azar que viesse, ele sabia quem o garantia. Suas próprias palavras resumem sua atitude de coragem. Enquanto aqueles ao seu redor recuam com medo, se escondem, Paulo, em Atos capítulo 21, no verso 13, diz algo que devemos levar para nós. Por que vocês estão chorando e partindo o meu coração? Estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. A questão que devemos olhar, porém, não é que Paulo seja um homem de extraordinária coragem, apesar dele ser, mas que o Espírito Santo dá a cada um de nós a coragem de que precisamos para realizar os nossos trabalhos. Paulo reconhece que é o Espírito Santo que o mantém diante de tal adversidade. Isso é um encorajamento para nós hoje,
porque também podemos depender do Espírito Santo para nos dar a coragem que talvez nos falte. É necessário que olhemos para quem nos garante em todas as adversidades. Vamos voltar para a questão sobre o preço da igreja. E o porquê Paulo fala sobre o sangue de Deus. Como eu afirmei, é o único local onde vai estar o sangue de Deus, essa afirmação. Podemos lembrar individualmente de Gálatas, capítulo 2, no verso 20, que fala assim: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Isso é o que cada um de nós, individualmente, podemos falar. Mas também devemos dizer de forma coletiva o preço que foi pago por cada um de nós. Lá em Tito, capítulo 2, no verso 14, diz: o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de nos remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Paulo expressa a mesma verdade aos crentes de Corinto. Ele sempre afirmava a propriedade da igreja. Acaso não sabais que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorifica a Deus o vosso corpo. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19 e 20. Todos esses textos, todos esses fragmentos, se referem a nós, a cada um de nós, em termos de troca, tratando da redenção. Para entender um pouco mais, devemos lembrar que por 2 vezes no Novo Testamento somos informados de que a igreja é seu tesouro particular. Que cada um, aqui e em outros lugares, aqueles que puderam vir e aqueles que não puderam vir, são tesouros particulares de Deus. Mais uma vez, em Tito, capítulo 2, se observarmos esse texto, podemos ver algo que Paulo nos informa, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, eu acho que Chaves gosta muito desse texto. Ele diz assim, a Bíblia diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Um preço foi dado a cada um de nós. E o preço era alto.
Então veio Cristo e um preço foi pago. Um custo foi coberto e o pagamento foi efetuado. A igreja foi conquistada e agora pertence a Deus. Esse é o preço da igreja. É isso que Paulo fala aqui. É isso que devemos nos lembrar nos momentos bons e nos momentos difíceis. Deus enviou o seu Filho para derramar seu sangue pela igreja. Essa é a prova de quão precioso somos para Ele. Estamos vivendo tempos de incerteza. Incertezas econômicas, incertezas sobre a forma que o futuro virá. Incertezas sobre a nossa segurança. Todos os dias somos abarrotados de mensagens, de posts, de reportagens, de algo, de algumas dúvidas, de algo que acontece sempre ruim. Todas as semanas são divulgados dados sobre economia, segurança, sobre juros, sobre desemprego, sobre violência. Há dúvidas constantes em locais no nosso país. Se sairmos à noite, será que voltaremos até as nossas casas? Será que o nosso dinheiro ainda compra tanto quanto antes? Será que eu consigo os meus objetivos? A feira do próximo mês está garantida ou não? São tantas coisas, todo santo dia, em todos os locais, seja em rede social, seja no jornal, onde quer que seja. Tudo faz com que nos lembremos apenas do que o mundo oferece. E por vezes, por causa dos nossos medos, esquecemos o que mais importa. O sangue de Jesus Cristo, que comprou a igreja, aquele que pagou o preço, não se valoriza nem se desvaloriza. O sangue já nos comprou. O sangue de Cristo jamais se deprecia. A inflação não o afeta. Não há influência por políticas, sejam econômicas ou sociais. O seu poder continua o mesmo. Há um hino de Lutero, que tem como seu título "Que 1000 línguas eu tivesse". Ele nos lembra disso. Ele quebra o poder do pecado e reina. Ele liberta o prisioneiro. Seu sangue purifica o mais impuro. Esse hino faz parte até da composição de um filme de comédia que eu tenho certeza que todos aqui já assistiram. O Todo-Poderoso. A parte que Morgan Freeman olha para o ator principal, é Jim Carrey, se não estiver enganado o nome dele, e fala: não importa o qual sujo você esteja, você sempre pode limpar. Enquanto a nossa igreja estava em uma reforma, a reforma a qual fizemos essa parede aqui atrás,
Uma reforma que foi uma correria. Infelizmente não terminamos a tempo quando aqui se tornou catedral. Mas percebemos que a beleza tem um preço. Vimos isso no mundo da arte e até mesmo nas roupas que vestimos. As pessoas estão dispostas a pagar mais pela qualidade. Você recebe o que paga. E há um valor intrínseco em itens que são belos. Será que cada um aqui, inclusive eu, principalmente eu, merecia o preço que foi pago? É difícil para você e para mim compreendermos a beleza da igreja. Eu não estou falando apenas do templo, mas a beleza que cada um de nós representa para Cristo. Podemos ver com tanta facilidade as falhas, fracassos e frustrações uns dos outros. Conhecemos o nosso pecado, o cisma, a tendência crônica a enxergar os problemas. Se abrirmos uma caixinha de perguntas e respostas e entregarmos um papel para cada um, tenho certeza que pelo menos 3 problemas da igreja, cada um aqui entregaria. Isso é humano. Faz parte do nosso pecado. Nós julgamos o tempo todo. É difícil para nós acreditarmos o quanto somos valorizados por Deus, o quanto somos amados e desejados. Mesmo aquele irmãozinho que você não gosta muito, Deus o ama da mesma forma que você. A igreja foi tão amada por Deus que fomos comprados por Jesus Cristo. Deus enviou seu Filho para derramar seu sangue pela igreja. Essa é a nossa preciosidade para Ele. As Escrituras nos dizem que Deus é dono do gado em milhares de colinas. A terra pertence ao Senhor e tudo que nela existe. Ele é dono de tudo neste universo. E ainda assim, nos é dito que Ele pagou o preço mais precioso que jamais poderia ser pago. Foi preciso a vida e a morte do seu único filho para nos comprar. E Ele não poderia ter dado mais para cada um de nós, mesmo que nos achamos não tão belos e preciosos assim. E para que possamos concluir, mais uma vez eu pergunto: quanto vale a igreja? Quanto vale cada um de nós? Cada pedra que está aqui me escutando. A resposta para essa pergunta, quanto vale a nossa igreja? A igreja não pode ser comprada. É caro demais. É inestimável. A igreja tem um grande valor para o nosso Pai. Quando percebemos o quanto Deus ama a igreja, somos confrontados com a maneira como temos falado da igreja pela qual Jesus derramou o seu sangue.
Quando percebemos o valor que a igreja tem, fica difícil reclamar porque alguém nos irritou, porque somos pequenos demais. E o outro também merece estar aqui, por mais que você não goste dele. Deus o ama. Aquelas coisas tolas e mesquinhas que eu já disse sobre pessoas pelas quais Deus enviou seu Filho para morrer, deveriam partir o nosso coração. Isso também valoriza o nosso esforço e o esforço de cada um que está em sua igreja tentando alcançar a Cristo. A vida da igreja é importante para Deus. Quando você se pegar reclamando, se queixando, falando ou levantando questionamentos, lembre-se de qual importante a igreja é para Cristo. Quando alguém pisar no seu pé, lembre-se o qual amado ele é por Deus. Quando você olhar para ele, tente olhar como Cristo o olhou. Ela é importante para ele. E por isso, seja qual for a sua função nessa quarta ou no domingo, seja servindo ou no banco apenas escutando, acolhendo as pessoas, operando o equipamento, servindo o lanche, demonstrando hospitalidade, tocando uma música, arrumando e guardando algo, com todas as frustrações e alegria dessas atividades que sabemos que por vezes temos. Lembre-se de que as pessoas a quem você serve foram compradas por Deus com o sangue do seu Filho, Jesus Cristo. Joel Becker fala algo que devemos lembrar constantemente. A igreja pertence a Deus Pai. Foi comprada com o sangue de Deus Filho e é pessoalmente supervisionada por Deus Espírito Santo. Nada na terra se compara à igreja. A igreja, eu, você, cada um, é preciosa para Deus. Amém? Louvemos ao Senhor. Podem trazer seus pedidos de oração.